Muito bem. Eu queria aproveitar agora só para chamar a atenção, que já que o tema anterior e o que está aí na ordem é o tema da recuperação dos investimentos em infraestrutura, mas pode ser qualquer outra recuperação orçamentária que se pense em fazer. E o meu ponto é que aquele total imenso do gasto em previdência, ele terá de ser reduzido, até porque, para que essa recuperação em outros itens ocorra, até porque as tendências de por onde eu vi por aí, principalmente quando eu olho os casos de estados e municípios, são de piora nas condições financeiras das previdências. Ou seja, pela frente a gente tem uma redução de espaço para investir caso não se faça nada. E aí é outro ponto importante para trazer para cá, porque ao contrário do que se imaginava e do que muitos defendiam, eu inclusive, a reforma de 2019 não foi estendida automaticamente para estados e municípios. Os estados e municípios passaram a ter de aprová-las, cada um na sua Assembleia ou Câmara. Não é automático, aquilo era apenas para a União. Então, o trabalho de aprovação ainda existe, ele tem de ser feito caso a caso. Então, não consideremos que isso... Você, por acaso, sabe quantos estados já fizeram a reforma? Tem esse número? Não tenho, mas são poucos. Poucos, tá. Bom, então, isso significa que a tarefa de criar espaço para a infraestrutura nos orçamentos públicos não é trivial. Não pensemos que essa tarefa ainda está, que já está resolvida. Em seguida, o que eu queria era mostrar, não vou entrar no detalhe, apenas visualizar, querer que vocês visualizem duas coisas. Onde está, porque eu acho que é terrível você falar uma coisa e você nunca mostrar onde que ela está. Mas tudo que eu disse que foi introduzido para o equacionamento financeiro e atuarial da Previdência, começam no artigo 40 da Constituição, onde nesse artigo se diz: observados os critérios que preservam o equilíbrio financeiro e atuarial, e por último, o parágrafo 1º do artigo 9º da emenda 103, onde diz lá que o equilíbrio financeiro e atuarial do regime próprio deverá ser comprovado pela conta do valor presente ser zerado. Está aqui. Por meio de garantia de equivalência, valor presente entre o fluxo de receita e de despesa. Isso é só para dizer para vocês, primeiro, que felizmente está aí a receita na Constituição. Na verdade, é a obrigação. Então, não falta uma regra obrigando a que isso seja feito. É claro que muita gente não entende isso, tem que ser explicado. E o que se faz aqui é zerar através, não é só questão de reforma de regras, é um conjunto muito maior, mais complexo e que tem que ser feito para, repito, o objetivo: abrir espaço nos orçamentos públicos para gastar em investimento em infraestrutura. Eu queria também só mostrar, eu não trouxe com a intenção de discutir, eu escrevi etapas básicas do equacionamento do déficit previdenciário, só para vocês terem uma noção da complexidade disso. Os itens aqui, bem sintetizados, são 5 itens, dando o passo a passo do que tem de ser feito. A tarefa, para quem vai fazer, não é trivial. De novo, o objetivo é esse.
Mas está aí, eu tenho a fórmula para quem quiser. Exceto para o Fábio, senão ele vai competir comigo. Mas, brincadeira à parte, a outra coisa que eu queria mostrar era casos concretos. O primeiro caso concreto que eu vou mostrar, ele tem, que é o Estado de São Paulo, e eu pus lá, o que não fazer. É que tem uns casos que já começaram a fazer alguma coisa, mas esquece. Todo mundo pensa que o Estado de São Paulo é o bambambam, nada disso. Não siga o exemplo do que o Estado de São Paulo vem tentando fazer. Porque ele não está fazendo quase nada. Por último, duas coisas que ocorreram lá atrapalham o processo. Tudo isso é para vocês verem que não é uma coisa trivial. São Paulo suspendeu uma cobrança de contribuição sobre os aposentados que eles mesmos tinham aprovado na Assembleia. Foi suspenso, desfez o ajuste. Número 1. Segunda coisa, está em discussão, e eu já me manifestei pesadamente contrário a isso, a decisão de dar um aumento, um reajuste salarial para o governador e os secretários, obviamente, com risco de descer uma cascata grande de 50% nas remunerações. Isso está lá na ordem do dia. Quem acompanha São Paulo na mídia. Ou seja, não fazer, não siga o São Paulo. Vocês têm que seguir o Piauí, olha lá, eu vou já chegar lá. Pois bem, mas eu queria mostrar de São Paulo mais para chamar a atenção do que o equacionamento faz e o que fica se ele não ocorre. Na verdade, são duas variáveis que eu já mencionei. Uma é o déficit previdenciário, que é a linha vermelha. Outra é o investimento. Aqui é uma discussão de déficit previdenciário explode, investimento desaba, e a pergunta que eu venho fazendo nos casos que eu já peguei vários para olhar esse número, é a seguinte: em quantos anos, a partir de hoje, do momento que eu faço a análise, que vai zerar o investimento desse ente público? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer, porque o que se trata é de zeragem dos investimentos para e passo, seguidamente, de um para o outro, se não fizer nada. Pois bem, São Paulo, vejam vocês aqui o seguinte, para quem gosta do Serra, como eu gosto, ele, quando governador, colocou o investimento do Estado, olha como ele subiu, aqui é o pico da gestão dele, 29 bilhões de reais a preços de hoje, feito pelo Serra. O que tem acontecido do Serra para cá? Olhem a linha azul. Se eu não me engano, é 2025. O investimento, se não fizer nada, zera em São Paulo. Aqui é o déficit previdenciário. Eu, quando fiz isso, foi 2019, eu botei aqui, 2019, 25. Foi quando eu fiz, foi 19. A iminente derrocada das inversões do Estado de São Paulo, vista de 2019. Isso aqui é um estudo atuarial. Isso é outra coisa que eu ia dizer. Não existe coisa que mais exista e bem feita do que estudo atuarial. Está na internet, qualquer pessoa acessa. Por quê? Porque os entes públicos são obrigados a fazer e eles contratam empresas especializadas nisso, que em geral trabalham muito bem. Não sei por quê, mas trabalham bem e fazem bons estudos. Então confiem nos números da linha vermelha. Isso aqui é uma projeção até o ano que eu precisei desse estudo, que mostra para onde vai o déficit previdenciário do Estado de São Paulo. Então, é para vocês verem como esse negócio de previdência não pode brincar. Sobe, sobe, sobe o déficit. São Paulo é o estado de maior dimensão. E aqui, o meu cálculo mostra que, em 2025, o estado que é o maior do país, que tem necessidades óbvias de infraestrutura, sai de 30 bilhões para zero entre esse ano aqui do Serra, que é relativamente recente, e o ano de 2025. Ou seja, esse é um problema vivo, que está aí em
todos os cantos, vai acontecer. Nós fizemos a emenda à Constituição para obrigar a fazer e ninguém faz. São Paulo não faz. Eu tenho pouco tempo, eu não vou para o segundo gráfico, é também São Paulo, porque eu preciso mostrar o Piauí. Esse aqui fui eu quem fez. Estava demorado, hein? Fazer aqui. Pois bem, o Piauí, da mesma forma, está vendo a linha vermelha? É o déficit, é a projeção do déficit previdenciário, e aqui a projeção da zeragem do investimento 2022, gente, este ano. Como é que o Hélio ia se eleger senador se ele deixasse acontecer isso? Isso é outro problema. A gente tem que entender que os políticos não são tão ruins assim, como às vezes eu vejo pessoas falarem e parece que sim, que o governo vai entrar para fazer tudo errado. Os caras têm que se eleger, então eles têm que caprichar. Bom, nem em todo lugar, né? Posso fazer a ressalva. Pois bem, a conta que eu fiz, isso aqui tudo projetado direitinho, eu só estou com duas variáveis, e olha lá que é muito difícil de mostrar. Zeraria este ano. Olha, o trabalho, Raul Veloso, que ele fez, este ano vai para, sei lá, mais de R$1 bilhão de investimento. Isso aí é o que se faz. Você joga o equacionamento previsto ali, com aquele roteiro que vocês viram, ele produz um gasto de investimento muito acima do que estava pintando. Aqui é o ajuste do déficit previdenciário. Claro que, como eu disse, isso é uma discussão de prazo longo. Isso aí eu teria que trazer aqui até não sei aonde, porque pela Constituição nós temos que zerar a diferença entre receita e despesa das previdências. Isso é que se chama equacionar o déficit previdenciário. Se você não fizer em 1, 2, 3, 4, 5 anos, tem que fazer em mais anos. Isso tem uma dimensão temporal, ou seja, a criação de espaço necessariamente vai ocorrer gradativamente. Bom, aí vem o Rio de Janeiro. Eu não estou mostrando o Paraná, porque não precisa mostrar, foi o primeiro que fez lá atrás. Há muito tempo eles zeraram, eles estão... É o único que cumpriu a Constituição até agora para valer. Pois bem, o Rio é uma história interessante, que eu preciso ainda entender melhor. Espera aí, que eu fiz alguma besteira aqui, não vou. Que é o seguinte, apertei no botão errado. Mesmo com os royalties, o Rio não gosta de investir. Porque os royalties foram uma receita importante adicional. Que é claro, se cai uma receita divina para a gente, você estaria apertado, desaba aquilo, sobe de patamar durante muito tempo, isso aí, será que não dá para usar tudo para investir? Bom, o caso do Rio é dramático, gente, pelo seguinte, isso aqui é um déficit previdenciário. Na verdade, eu não tinha o déficit previdenciário, é muito difícil achar esse dado do Rio, pasmo, não sei porquê, ainda estou tentando aprender, mas eu consegui a despesa, que é a diferença entre isso e as contribuições, que é o déficit. Aqui dá para ter uma noção. Então vejam como a despesa dispara no Rio. Aqui eu estou com 2021. Vocês estão vendo aí. Aqui são os investimentos, que é a linha vermelha. Essa linha azul são os royalties, gente. Os famosos royalties, que são o nirvana financeiro do Rio. Pois bem, o que aconteceu com o investimento depois dos royalties? Desabar. Por quê? Não me pergunte. A gente tem que chamar aí as administrações que passaram. Porque devia ser o contrário. A única explicação que eu posso trazer aqui para vocês, que só a vivência que me leva a apelar para esse tipo de explicação, pelo menos temporariamente, eu preciso olhar isso com cuidado, mas eu não vou brigar com um cliente potencial, que é o Estado do Rio, né? Eu tenho que ir devagar nisso.
Não tem ninguém da mídia aqui? Tem? Tem. Tem? Eu sei que tem. Estou só, obviamente, brincando. Mas eu coloquei mais uma variável, que é o saldo orçamentário, que é o déficit ou superávit, depois de somar tudo. Não é o previdenciário, é o total. Pelo menos daqui eu posso tirar uma pista pelo seguinte: o saldo orçamentário, quando os royalties dispararam, estou vendo aqui, a partir do momento que os royalties dispararam, o saldo orçamentário também disparou. Ou seja, não foi gasto com o orçamento convencional. Ele foi gasto com a aquisição de ativos financeiros, está abaixo da linha. Isso aí é sobra de caixa, e uma sobra gigantesca. O Rio não gastou, por isso que ele não investiu, óbvio. Se ele não investiu, é porque ele não gastou em investimento, ele gastou em outra coisa. Como tem um saldo orçamentário grande, ele não gastou, virou aplicação financeira, ou então pagamento de dívida não registrada, que são os famosos atrasados de gestões anteriores. Pode ter sido isso. Isso aparece como sobra, como saldo orçamentário positivo, mas é o investimento que deve ter sido feito no passado aqui, que está sendo pago agora com o dinheiro dos royalties. Isso é só uma especulação que eu faço para vocês verem como isso é complicado. Quer dizer, o Rio tem os royalties, tem o ritual para fazer, mas não chegou no investimento. Isso é só para... Eu uso isso como um exemplo para mostrar que não é fácil chegar no investimento. É preciso fazer a tarefa completa, nem todos fazem. Muito bem. Então, isso aqui, praticamente, isso encerra o que eu queria dizer, mas eu quero só voltar aqui apenas para dizer para vocês, não pense que é uma coisa trivial arrumar a Previdência, que é algo que você vai pensar, não, esses caras vão fazer isso rapidinho, não, isso aí, gente, é complicado, e como eu estou dizendo, que estaria a lei prontinha para ser cumprida, então é por isso que eu acho que é a hora e a vez da âncora previdenciária, porque aí você vai gerar espaço. Agora, se os governos vão gastar mal, isso aí eu estou respondendo ao Fábio, de certa forma. Se eles vão gastar mal a sobra, é muito complicado a gente hoje imaginar o que é que eu posso sugerir e propor para o governo ser um bom governo, gastar bem o dinheiro que ele tem lá em favor da sociedade. Eu penso assim, no caso do Bolsa Família, para 600 mais 150, o governo está entrando, não é responsável, eu não consigo ver a responsabilidade dele de estar fazendo algo impensado, algo ousado, atabalhoado. Isso já foi feito pelo governo que está saindo. O governo que está saindo aumentou para 600 há 3 meses, sei lá, de sair. Ora, como que qualquer governo que entrasse ia poder chegar e não garantir os 600? Ele ia botar na campanha dele, ó, esse aqui, que é o meu concorrente, aumentou para 600, mas eu sou o homem do ajuste fiscal, sou o paladino das contas públicas equilibradas, eu vou manter onde ele estava. Vai ser eleito essa pessoa? Ele botou os 150, não sei se os 150 é do Bolsonaro, mas deu uma turbinadinha para ajudar. É isso, eu acho que hoje é muito difícil eu culpar o governo que entra por erros que ele pode já ter feito no passado, erro do tipo, mas daqui para frente o governo vai atuar com oposição, com a sociedade fiscalizando. Eu não consigo ainda me preocupar com os erros do governo que vai entrar. Não dá, eu acho injusto eu pensar que ele vai pegar essa história que eu estou deixando aqui e não vai fazer nada disso. Por que que o Piauí fez?
Ué, por que outros estados estão querendo começar a fazer? É porque isso tem também percepções diferentes, motivações diferentes, que vão acabar nos trazendo de volta a questão da vez, da âncora previdenciária e das possibilidades de aumentar o investimento público em infraestrutura que está lá no chão. É só isso. Maravilha. Doutor Alviroso, muito obrigado pela sua apresentação. Nós tivemos ao longo aí dessas horas da manhã